Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Lá onde tu te encontras, em Valência, Venezuela, e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. E também a todos os irmãos aqui presentes, que Deus nos abençoe grandemente nessa manhã de hoje, domingo 4 de maio deste ano de 2025. Procuramos em nossas Bíblias, em 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45 em diante, que é a escritura que nos leu ali o Dr. William Soto Santiago nesse tema, Pastores Vencendo o Inimigo com o Espírito de Deus, do Deus de Israel, que foi pregado no dia 8 de março de 2007 em Reynosa, Tamaulipas, México. Nos diz 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45 em diante. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E desenhe uma estrela de Davi à esquerda. O Senhor te entregará hoje em minha mão, e eu te vencerei, e cortarei a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, e as bestas da terra. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras te terá, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Pastores vencendo o inimigo com o Espírito do Deus de Israel. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Em uma anotação em um caderno, o Dr. William Soto Santiago nos escreve ali: com paus e pedras se enfrentou, Davi enfrentou Golias e venceu. Com pau e pedras, Davi enfrentou Golias e o venceu. Com pau e pedras, o Messias vai enfrentar, ou seja, ungido. O Messias, ou seja, ungido, enfrentará ao Golias moderno, o anticristo, e o vencerá. Com pau e pedras, enfrentará o Messias, enfrentará o Golias moderno, o anticristo, e o vencerá. A vitória já está garantida. Na mensagem, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, pregado 8 de maio de 2011, aqui em Cayey, Porto Rico, pelo Dr. William Soto Santiago, diz: para o nosso tempo, temos grandes promessas. A visão que foi mostrada ao reverendo William Branham de uma grande carpa catedral, e dentro dela um quartinho pequeno, e realizando atividade dentro desta grande carpa catedral, será cumprida neste tempo final, no tempo final, e estará aí a coluna de fogo, estará aí o Espírito Santo, o anjo do pacto, e vai haver uma grande manifestação de Cristo em Espírito Santo no meio do cumprimento desta visão da grande carpa catedral.
em algum lugar no meio do cristianismo vai se cumprir essa promessa, e aí a terceira etapa, onde pela palavra criadora serão faladas grandes bênçãos, vai ser confirmada a visão da carpa, vai ser confirmado que o reverendo William Branham era o precursor da segunda vinda de Cristo, onde seria confirmado que o reverendo William Branham foi precursor da segunda vinda de Cristo? No cumprimento da visão da carpa. E vai ser confirmado tudo o que Deus prometeu para o último dia, para o tempo final. No livro das Eras, editado na página 369, que é a 365 desta versão. Aqui no vermelho é 369. Diz, embora ele não vai ser popular, sim, vai ser vindicado por Deus. Assim como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou a Jesus, nós podemos ter a confiança de que este homem será primeiramente vindicado pelo Espírito operando em sua vida com ações de poder que serão indiscutíveis e não encontradas em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, e escreve aí com Moisés e Elias. Agora, aqui o nosso irmão William nos diz que a visão da carpa, o cumprimento da visão da carpa, seria confirmado no reverendo William Branham como precursor. E como é que seria confirmado? Com a vinda do Senhor, operando o Espírito Santo nos ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. E Jesus mesmo, ao voltar, o vindicará, assim como fez com João. João testificou que Jesus viria. Estes homens também, como João, escreve aí Elias, testificará que Jesus vem. E em cima escreve Moisés e Elias. E o mesmo retorno de Cristo provará que o homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. O mesmo retorno, ou seja, retorno do cumprimento da vinda do Senhor à sua igreja, onde aqui o irmão William nos diz que no cumprimento da visão da carpa, a visão da carpa seria confirmada e seria confirmado o ministério do precursor, ou seja, do reverendo William Branham como precursor da segunda vinda do Senhor. E, consequentemente, no cumprimento da visão da carpa, o Espírito Santo estaria manifestado no meio da sua igreja. E esse seria o que estaria confirmando que o reverendo William Branham é o precursor da sua vinda. Simples assim. Essa é a última evidência de que esse homem, na verdade, é o profeta de Malaquias 4, porque o próprio Jesus aparecerá, e escreve Elias e Moisés, no fim da era gentia. Então será tarde demais para aqueles que o rejeitaram. Essa é a confirmação. Agora o Dr. William Souto continua dizendo: isso tudo vai se realizar no meio do cristianismo, e é por isso que o reverendo William Branham diz que quando os judeus vejam a Cristo, ao que eles estão esperando manifestado, se está sendo manifestado, então tem que ter um véu de carne. Dirão, é este que nós estamos esperando. Na 176 do livro de Citas, que corresponde à página 22, e aí estão essas duas testemunhas. E quando eles atormentem ao mundo com as suas pregações e reúnam outra vez aos judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os outra vez para que creiam, quando vejam Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: olhe, esse é o Deus a quem esperávamos. Esse é Ele, mas Ele não vem por eles, vem pela sua noiva.
E mais abaixo, na última oração, quando o Senhor Jesus Cristo venha por sua noiva e eles o vejam, lhe dirão: esse é o que nós temos esperado. Aí ele está. Ele vai se levantar com cura em suas asas. E as suas asas são os ministérios de Moisés e Elias. E em cima escreve: os judeus veem a Cristo vindo pela noiva. Moisés e Elias e suas pregações atormentam. E bem em cimazinho aí disso ele escreve a visão da carpa. Nosso irmão William continua dizendo em palavras mais claras: o que faz no meio dos gentios? Vão ver Elias porque estão esperando Elias. O que faz com os gentios? O que faz com o cristianismo? É que no último dia Cristo vai vir com os seus anjos, que são as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, e ele vem por sua igreja, os crentes nele nascidos de novo, para dar-lhes a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É por isso que o reverendo William Branham diz que a terceira etapa, quando a terceira etapa esteja manifestada, onde o poder de Deus que foi visto manifestado através dele, em parte, seja manifestado em toda a sua plenitude, diz que isso vai lhe dar a fé para o rapto aos crentes em Cristo. Lhes dará fé para serem transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, porque o maior poder que Deus pode dar a um ser humano é a sua palavra. É a revelação de si mesmo. E a terceira etapa é o abrir a palavra. Abriu nos primeiros 6 selos, no ministério do quarto Elias, abrindo 6 selos. Aí estava a parte da terceira etapa se cumprindo, é o abrir a palavra, mas faltava abrir o 7º selo, o qual nos foi dito que no cumprimento da carpa, diz que a terceira etapa, a palavra falada, é o cumprimento da palavra da terceira etapa para abrir o 7º selo. O que é o 7º selo? A vinda do Senhor, o qual não foi aberto nos tempos passados. E o irmão William, em várias mensagens, diz: aí é que vai ser aberto o 7º selo, o qual traria a fé de rapto. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, na página 65, o reverendo William Branham nos diz: notem, no mesmo dia, quando esse mensageiro, não quando começa, mas quando começa a declarar a sua mensagem, vem a primeira etapa, cura, escreve 1. Segunda etapa, 2. Profetizando. Terceira etapa, escreve 3. A abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Não tem ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas, mas a única maneira na qual o profeta pode ser vindicado é através da palavra. E lembrem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. O veio? Aí embaixo escreve profeta, para revelar a palavra. E à esquerda também escreve a terceira etapa, a abertura da palavra. Então é neste dia, quando essa coisa deve acontecer, que Janes e Jambres, os personificadores, aparecerão outra vez, assim como fizeram, como apareceu Moisés com a palavra original para falar. Eles apareceram para personificá-la exatamente bem. Agora, o Dr. William Souto continua dizendo aqui:
E como sinal do tempo em que isto vai se cumprir, diz que virá uma apertura sobre os crentes em Cristo, sobre aqueles que vão desfrutar dessas bênçãos. Primeiro vai vir uma apertura. Portanto, quando vejam uma apertura se movimentando e que também esteja dirigida contra essa visão da carpa, lembrem, está muito perto esta plena manifestação de Deus. Está muito perto a adoção dos filhos e filhas de Deus. Portanto, vamos estar do lado do que Deus prometeu, trabalhando em prol do projeto que Deus prometeu realizar nesse tempo final. Não vamos estar do lado daqueles que vão estar contra, porque ficaríamos na posição de todos os que se levantavam contra o programa de Deus em todos os tempos. No livro das Eras, editado também, na página 87, nos diz que é a 85, diz: esse é o parágrafo onde começa: não o faz com justos. Vamos começar daí. Não o faz com justo e reto é um cristão diante do público, e quanta cortesia mostra ao seu companheiro, fazendo nada mais do que o bom. Deixe que ele confesse a Cristo como seu Salvador e reconheça a operação dos dons do Espírito Santo em línguas, profecia, cura e milagres, e ele vai ser condenado. O espírito desse mundo aborrece ao Espírito de Deus. E porque não pode vencer ao Espírito do Senhor, procura então destruir o vaso onde o Espírito da verdade habita, mora. Vê como que opera e como que o diabo faz? Já que ele não pode destruir ao Espírito de Deus, então ele se volta a estes instrumentos, tanto o mensageiro como o grupo, de cada era e de cada dispensação. Agora veja em uma anotação aqui. Ele escreve aí: o diabo não pode vencer ao Espírito Santo e procura destruir o vaso onde o Espírito da verdade mora. O diabo não pode vencer o Espírito Santo e procura destruir o vaso onde o Espírito de verdade mora. Ou seja, quer seja difamando, quer seja falando contra e todas essas coisas. Agora continua dizendo aqui: os que se colocam contra uma promessa divina, quando tudo está se preparando para que se faça a realidade, ou quando está se cumprindo essa promessa, o que se levantam contra, ou têm se levantado contra, estão colocados no tipo e figura de Datã, Coré e Abirã, que se levantaram contra Moisés, e colocados também no tipo e figura de Judas Iscariote. Portanto, não queremos ter nada a ver com estas pessoas, mas com que estarão de parte do que Deus prometeu para trabalhar, para que se faça uma realidade. Porque Deus opera através da sua igreja. Veja nesse estudo, nesta parte de trás, ele escreve: o ponto de contato entre o céu e a terra, Espírito Santo, ou o Espírito Santo, Cristo, anjo do Senhor, em Moisés e depois em Josué. E foi assim com os profetas, Jesus, os apóstolos e os anjos da igreja. É Cristo, o Espírito Santo neles operando. E também no meio da sua igreja, operando por meio da sua igreja. Agora o Dr. William Souto continua dizendo aqui: e os que vão estar contra o programa de Deus
que se levantarão contra para criticá-lo e para tentar evitar que se cumpra, então estarão conectados com o espírito do anticristo. Simples assim. Agora vejam, nós estamos conectados com o espírito do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E em uma anotação também aqui ele, nessa mesma folha, um pouquinho mais abaixo ele escreve: o que não ouve a voz de Deus através desse profeta estará desconectado do céu. Agora vejam como uns estão conectados com o Espírito de Deus e outros estão conectados com o Espírito do Anticristo. Alguma conexão tem que ter, porque é através de seres humanos que Deus opera e também o diabo opera. Esses dois espíritos se movem e o espírito do anticristo está contra o espírito de Cristo, do Espírito de Deus, e sempre trata de destruir a obra de Deus, o programa de Deus, que Ele prometeu para cada tempo. O que é de Deus, ouve a voz de Deus. O que não é de Deus, então não ouve a voz de Deus. Melhor, ouve a voz do espírito do anticristo. Nesta mesma mensagem, os ungidos dos últimos dias, na página 45, o reverendo William Branham nos diz: e observem quão audaz esses incrédulos são, ou melhor, esses crentes manufaturados e incrédulos. Quão audaciosos eles são. Observem, até Satanás esteve na mera presença da verdadeira palavra e disse: está escrito. É verdade. Por que isso, Satanás? É porque ele não conhecia a palavra para essas reticências. Aqui desenha ou escreve em cima, à direita. O manufaturado é audacioso. E ele escreve: a casca é igual pentecostal. Ele sabia que a palavra era para essa hora, mas ele duvidava, ou seja, o diabo, mas ele duvidava que este homem pequeno e tão humilde era essa palavra. E escreve à esquerda para cima: 3 tipos de crentes. Satã duvidava que Jesus fosse a palavra encarnada. Se tu és o Filho de Deus, eu sei que o Filho de Deus vem, porque ele falou que faria. E está escrito: aos seus anjos mandará em seu favor. Vem, prove, faz o milagre. Ou seja, o diabo falando a Jesus: deixa eu ver, se tu faz. Vem o incrédulo, crente manufaturado, personificador. Agora aqui nisso, podemos ver que manifestação o diabo tinha ali naquela tentação. E naquele momento ali da tentação de Jesus, quem era o que estava, quem era que Deus estava usando para tentá-lo? Observem Judas ali no meio deles ao mesmo tempo, crente manufaturado. Vem? Note, e ali estava a palavra verdadeira. Quão audaciosos eles são. Não dê atenção a essas bobagens. Não tem substância alguma. Não vá ali, é só um alvoroço. Isso não é nada. Isso tudo é ficção. Isso está na mente dele. Vê? Entendem o que eu quero dizer? Ficam na mera presença da palavra e falam:
Satanás veio diretamente, como a Bíblia disse aqui em Judas. Mas quando o arcanjo lutava com Satanás, disse: o Senhor te repreenda, contra a própria palavra. E aqui está o anticristo, o ungido aqui, contra a verdadeira palavra do dia, Jesus Cristo, e disse: está escrito. Observe, nos últimos dias vão estar tão perto que, se fosse possível, enganariam os próprios escolhidos. Aí a razão pela qual os escolhidos não vão ser enganados. Sabem por quê? É porque eles são a palavra. Como diz faz um tempo, como eu falei faz um tempo, a vida que está na raiz. Ele não pode negar a si mesmo, vem? É a palavra e na temporada da palavra. Aí em cima ele escreve: a vida está na raiz. E desenha uma pedra angular e as eras. É verdade, assim como Jeremias, ele sabia. Não importava o que Ananias dissesse, ele sabia onde estava. E isso é exatamente como foi com Moisés e os outros. Ele sabia, não importando o que o falso profeta dissesse, ali estava a palavra de Deus que estava escrita. E desenha uma estrela de Davi à esquerda. Por isso Miqueias podia dizer: está bem, então espere e você vai ver. Acabe falou: eu vejo os meus profetas, minha organização tem razão. Quando eu volto em paz, lance esse no cárcere. Eu tratarei com ele. Dê pão de dores. Joguem de lá, não tenha companheirismo nenhum com ele. Quando eu voltar em paz, vamos tratar com ele. Miqueias disse: se tu chegar a voltar em paz, o Senhor não falou por mim. Ele sabia que ele tinha o assim diz o Senhor, e a missão dele estava exatamente de acordo com o assim diz o Senhor. Não para outra temporada, mas para essa temporada. Amém, aleluia. A temporada audaciosa, enfrentar-se com o arcanjo para discutir com ele. Aí escreve em cima: Satanás, Judas, contra o arcanjo, e entre parênteses Moisés. Escreve Satã, entre parênteses, e Judas, contra o arcanjo, entre parênteses Moisés. Foi dito que nécios pisotearão com calçados feitos com pregos, onde anjos temem andar. É verdade. A razão pela qual os escolhidos, disse Jesus, não serão enganados é porque eles são essa palavra. Não podem ser nenhuma outra coisa. Não podem ouvir outra coisa. Não conhecem nenhuma outra coisa. É verdade. E vejam, atrás aqui ele escreve: os ungidos ou os escolhidos, em cima ele escreve as águias. Os escolhidos não podem ser enganados, porque eles são a palavra. Não podem ouvir outra coisa. 2 pontos. Não podem negar-se a si mesmo. Os escolhidos, escreve as águias, não podem ser enganados, porque eles são a palavra. Não podem ouvir outra coisa. E 2 pontos, não podem negar a si mesmos. Na mensagem, o exército escolhido que luta para a vitória pelo trono de Deus, que foi pregado 1º de outubro de 2011, aqui em Cayey, Porto Rico, nos dias do Dr. William Soto. É importante saber que haverá uma luta antes de nossa transformação, mas quando chegue essa luta, que pode começar suave e depois ir ficando difícil, e algo tem que causar essa apertura ou perseguição que vai vir, algo tem que produzir, mas tudo vai cooperar para o bem, porque o que vencer é que são feitas promessas, e para vencer tem que ter uma luta. Portanto, esperamos que a luta que venha seja a última antes da transformação. Nos selos, nas páginas 115,
Aí nos fala desse vencedor. Diz, na metade da página, todos como cristãos sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria a Cristo para se sentar sobre o seu trono e lhe daria um reino eterno aqui sobre a terra, e o fez. Jesus disse: ao que vencer, ao anticristo e todas as coisas do mundo, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci, me sentei com o meu Pai no seu trono. Agora, algum dia, que ainda está pela frente, ele se levantará do trono do Pai e tomará o seu próprio trono. Então sai para chamar os seus súditos. Como os reclamará? Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Aí à esquerda, em cima, ele escreve o trono do Pai, o trono do Filho. E embaixo ele escreve um dia que está pela frente ainda. E desenha uma pedra angular às eras e uma seta pedra angular. E em cima também escreve, à direita, os vencedores. Em outra linha, se senta em seu trono a igreja Israel. Os vencedores senta em seu trono a igreja em Israel. Agora o Dr. William Soto continua dizendo aqui: e quando vier essa luta, essa apertura, a terceira etapa, que vai ser uma poderosa manifestação de Deus, do Espírito Santo, como foi no dia de Pentecostes e em outros tempos e nos dias de Jesus, disse o reverendo William Branham que a terceira etapa vai ser em uma grande carpa catedral, assim que em algum lugar estará no meio do cristianismo uma grande carpa catedral. E tem muitas tendas no planeta Terra, mas uma delas vai ser onde Deus vai se manifestar, onde o poder de Deus vai estar manifestado, e onde essa terceira etapa vai ser de uma grande bênção para os crentes em Cristo. E dali sairá a bênção também para todas as nações. Vai ser para o tempo onde a igreja do Senhor Jesus Cristo esteja na etapa de ouro. Hoje nós podemos dizer que estamos na etapa de ouro, na etapa da era de pedra angular. Vai ser para o tempo onde a igreja do Senhor Jesus Cristo esteja na etapa de ouro, a era da pedra angular, a era do trono de Deus. Qualquer pessoa que esteja se levantando contra esse projeto divino e dessa etapa, dessa era da igreja, e não só criticando publicamente, mas por trás, escondido, mas não pode se esconder de Deus e fique murmurando e tentando colocar joio. Não, que isso pode assim, isso faz assim. Os murmuradores naqueles tempos passados não se saíram muito bem. Qualquer pessoa que esteja se levantando contra esse projeto divino e essa etapa dessa era da igreja estará se levantando contra o trono de Deus, como Amaleque se levantou na Escritura, onde diz que se levantaria ou se levantou contra o trono. Isso está no Êxodo. Êxodo capítulo 17, vejam. Versículo 16 diz: isso foi com... Vamos ler do versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, e disse Moisés a Josué: e saiu varões a pelejar contra Amaleque, amanhã eu estarei sobre o cume do esmo e a vara de Deus em minha mão. E fez Josué como disse Moisés, lutando contra Amaleque, e Moisés e Arão e subiram ao cume. E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia.
E aí, escreve à esquerda em cima, mão erguida, é igual. E aí desenha uma estrela de Davi. Mas quando ele descia sua mão, Amaleque prevalecia, e as mãos de Moisés se cansavam, pelo que pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele e se sentou sobre ela. E Arão e Ur sustentavam as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim, houve em suas mãos firmeza até que o sol se pôs. E Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. E o Senhor disse a Moisés: escreve isso para a memória em um livro, e diga a Josué que desarraigarei de toda a memória de Amaleque debaixo dos céus. E aí à direita, aí nessa parte do meio, escreve: Amaleque será destruído. Amaleque representa a besta, o anticristo, o homem de pecado, o qual será destruído nesse tempo final. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome Jeová Nissi, e disse: porquanto a mão de Amaleque se levantou contra o trono do Senhor, o Senhor terá guerra com Amaleque de geração em geração. E do lado do trono do Senhor, ele desenha uma estrela de Davi, aí à direita. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto: eu estou na mensagem, um exército escolhido que luta para a vitória pelo trono de Deus. Continua dizendo: e as consequências são iguais ou piores. Deus terá guerra com tais grupos ou indivíduos que se levantem contra essa etapa, que é a era de pedra angular, a era de ouro do trono. Como identifica o nosso irmão William nessa etapa do cumprimento da visão da capa? A identifica como a etapa que é a era da pedra angular, a era do trono. E, consequentemente, haverá uma luta, uma guerra, como houve no tempo de Moisés e de Josué, lá em Refilim, que foi o que lemos ali há alguns momentos. Agora veja nessa mensagem: porque clamas, fala. Na página 38 diz o reverendo William Branham: Josué foi ungido para tomar a terra para Deus e para o seu povo. O dia era curto. Ele precisava de mais tempo para o trabalho para o qual havia sido ungido e comissionado. Josué, um homem, ele foi ungido. Deus disse a ele: como fui com Moisés, serei contigo. Amém. Essa terra eu darei a eles. Eu quero que tu vá lá e elimines aos amalequitas e a todos os outros, os filisteus e todos os outros. Limpa a terra deles. Eu sou contigo. Nenhum homem poderá ficar em tua frente pelo resto da tua vida. Fará frente a ti. Nenhum homem poderá te machucar, te incomodar. Vê, vai lá, entra. E Josué sacou aquela espada e disse: sigam-me. E ele chegou lá e aqui está pelejando. E o que foi? Ele derrotou o inimigo. E em cima ele escreve: a besta. Eles eram punhadinhos aqui e um punhadinho lá. E quando chega a noite, aí à esquerda ele escreve Josué, o Espírito Santo. E quando chega a noite, todos eles tinham se agrupado e a guarnição junta, e vem com uma grande força contra ele. E o sol estava se pondo. E à direita ele escreve: o sol no oeste foi detido. Ele não caiu de joelhos e disse: Senhor Deus, o que eu farei, o que eu farei? Ele falou. Ele teve uma necessidade e disse: sol, para. Aí à esquerda ele desenha uma pedra angular, as eras e ali raios saindo da pedra angular. Sol, para, eu tenho necessidade disso. Eu sou servo do Senhor, ungido para este trabalho, e tenho uma necessidade.
para. E lua, não deixe brilhar. E luz, fica suspenso onde tu estás, até que ele lutou a batalha e venceu a coisa toda. E o sol obedeceu. Nenhum clamor. Ele falou ao sol, disse: estás quieto. Nenhum clamor, ele falou ao sol e disse: fica quieto, sol, mantenha-te aí. E tu, lua, fica onde tu estás. Ele não clamou: Senhor, o que eu posso fazer agora? Me dê um pouco mais de luz solar. Ele tinha necessidade de luz solar, portanto, ele ordenou e o sol obedeceu. Ele ordenou ao sol que parasse. E ele escreve aí: Josué parou o sol para a grande batalha, para obter a grande vitória no amor divino. É igual. Agora veja, assim como ele deteve o sol lá, nesse tempo final, o nosso José, o Espírito Santo, parou o sol na nossa era e está brilhando e está iluminando o nosso caminho. E porquanto o sol está detido aí, que é o anjo do pacto, o Espírito Santo, nesse tempo final, vamos obter a grande vitória no amor divino. Agora aqui também nesta mensagem eu tinha ouvido, mas agora eu vejo. Aí também nos fala na página 24, nos fala um pouquinho mais disso também. Página 24 abaixo diz: naquelas crises clamou. E nos versículos 13 ao 16 do capítulo 14 de Êxodo, encontramos Moisés naquele grande esforço com os filhos de Israel. A inspiração chegou e disse o que tinha que dizer, sem saber o que disse. Veja, e aí vai dizer o que disse: esteja firme e veja a salvação de Deus. E desenha a estrela de Davi à direita. Deus nunca tinha falado. Vejam, a inspiração chegou. Eles disseram: por que nos trouxestes aqui? Devíamos morrer no Egito. Não tinham tumbas lá? Nos deixas aqui, nos deixa morrer? Poderíamos ter vivido em paz como escravos até morrer. Mas tu nos trouxestes aqui. Esses são os que murmuram. Sempre ali os... Moisés, um profeta, sabendo que tinha acesso a Deus, foi inspirado e disse: estás firmes e veja a salvação de Deus. E desenha uma estrela de Davi à direita. Porque os egípcios que hoje têm visto, nunca mais para sempre os vereis. Como ele sabia que iria acontecer? Como ele soube? Ele não sabia o que falava. E aí desenha outra estrela de Davi. Mas a sua obra central, ele falou. Deus disse como fazê-lo. E disse: Moisés, não clamas a mim, pega a tua vara, estica a tua mão sobre o mar e diga aos filhos de Israel que caminhem para frente. E desenha uma estrela de Davi à direita. E à esquerda, para cima, ele escreve: a vara é igual à palavra. A inspiração, essa é a forma em que chega a você se você está doente. Essa é a forma em que chega a você se você está afligido. Algo é revelado a você e você vê que tem sido revelado e o fala: estou curado. Vê? E aí desenha à esquerda uma estrela de Davi. E ele escreve: fala, ou fala o que foi revelado. Fala o que foi revelado. Então Deus diz a você o que há de fazer. Levanta e começa a caminhar. É que, porque tu estás aí? Levanta. Mas aqui eu estou cheio de terra. Mas então sacode e continua caminhando para frente.
como quando se vira assim os bois, e depois quando eles se levantam, o que faz? Ele não fica com a poeira em cima, então ele começa a se sacudir e pronto, e segue adiante. Não se desanimam. Assim tem que ser um escolhido. E se 7 vezes ele cair, 7 vezes ele levanta e segue em frente. Amém. Então, tudo passou. Quando você possa fazer assim, essa é a forma em que Deus o faz. Então você vê a Deus manifestado através de você mesmo e desenha a estrela de Davi à direita. Foi Deus que disse que ele fizesse. Agora, então, todos os que estavam presentes, todos de Israel que estavam presentes, viram a inspiração que levou Moisés. Com seus próprios olhos, eles tinham visto a Deus partir as águas de um lado ao outro, e aquele pilar de fogo os guiou através do mar. Ele ouviu de Deus, então eles ouviram. E escreve à esquerda: o pilar de fogo. Josué teve em uma hora de crise, quando o exército estava triunfando e o sol estava caindo. Josué era um profeta. E escreve lá à direita: Josué é igual o profeta. E sabia que se o exército inimigo tivesse uma oportunidade de voltar a se unir e voltar contra ele, ele perderia mais homens. Isso é o que eu vi que eles estão vendo, de que se derem essa trégua por muito tempo, podem ter tempo para se reagrupar, se reorganizar e depois voltar com um ataque mais forte. Israel tem estado o tempo todo em batalha e eles sabem como dirigir todos esses assuntos. Agora, nesta manhã, que lá já é de tarde, ou seja, isso seria durante o dia, foi hoje, não puderam interceptar o míssil e caiu no aeroporto. Tiveram que fechar o aeroporto e aí estão de sobreaviso, em alerta, deste incidente hoje. E estamos em contato com eles. Vejam, nas 70 semanas de Daniel, tem um momento onde o irmão Branham diz que eles vão fazer esse pacto com o anticristo, com a besta. Mas ele diz que aí estará Moisés e Elias para dizer o erro deles, ou dizer a eles o que eles não deveriam fazer. E ele disse: e aí aparecerá Moisés e Elias. Vamos ver se é na 140 e o quê? 3. Essa é a 124. Quando retorna então a confederação, as virgens dormentes, batista, presbiteriano, pentecostais, mornos, eles todos juntos foram a confederação, o qual agora eles já têm o seu grande regime. E quando eles o façam, eles farão um pacto
que não, este novo Papa que temos agora quer introduzir todos eles. Não podem ver, vocês não podem ver a coisa se amontoando. Vão dar um discurso sobre isso e introduzir, meter todos eles aí. Pela primeira vez em centenas e centenas de anos, em 1000 ou 2000 anos, isso não tinha sido feito, mas agora ele está para trazer todos eles juntos e fazer uma confederação. E ali os judeus o aceitarão. Ele escreve à direita para cima o pacto, a besta da besta com os judeus. Pacto da besta com os judeus. Oh, glória a Deus, louvado seja o nosso Deus, que vive para sempre e jamais. Aí está vocês, agora, irmão, isso é tão simples como simples é. O rapazinho o veria, a confederação trará os judeus, protestantes e católicos juntos. E lembrem o que esses dois profetas farão quando vierem? Esta besta, este príncipe que espalhará o poder do povo santo, o que ele fará? Ele romperá o seu pacto com eles depois de 3 anos e meio e os lançará fora. Agora as pessoas pensam que isso é comunismo. Isso é porque você, o Espírito de Deus não lidou ainda com você. Não é o comunismo. Isso é uma religião. A Bíblia fala que estaria tão perto que enganaria até os eleitos se fosse possível. Assim disse Jesus. Vê, estamos no último. Agora, esses dois profetas, o que eles farão? São Moisés e Elias que se levantarão em cena. Eles dirão a esses judeus o seu erro. E deste grupo de judeus que estão ali agora, vão ser os 144 mil que Deus chamará com esses profetas. O que é isso? Esse é o espírito de Elias desta era gentil. E aí ele escreve o 5º Elias. Juntamente continuará e entrará a essa era, a essa igreja judaica, e chamará Moisés com ele. Agora vejam, aí ele escreve: o erro dos judeus é se unirem à confederação. Agora vejam. Quem que diz a eles o seu erro? Portanto, já está esse ministério de olho em tudo. E tudo vai se entrelaçando. Agora, nós oramos para que tudo se normalize lá em Israel e que tudo continue se cumprindo conforme a como já está em seu programa. Eu estava esperando para ver se me responderam. Sim, já me responderam. Está tudo normal. E já retomaram os voos, ou seja, já o retomaram. São rápidos, são rápidos. Porque Deus está com Israel. Está com Israel celestial e também com Israel terrenal. E o que o espírito do anticristo deseja é destruir Israel e a igreja noiva também. Mas vejam, isso nunca vai ser possível. Israel celestial e nem Israel terrenal tampouco vai ser destruído. Deus sempre vai velar pelos dois. Continua dizendo na página 25. Eu havia ouvido, pois agora vejo. Josué esteve em uma hora de crise quando o exército estava triunfando e o sol estava caindo. Josué era um profeta e sabia que se deixasse que o inimigo tivesse uma oportunidade de voltar a se unir, de voltar contra ele perderia mais homens. Assim que naquela hora de crise, quando algo tinha que ser feito, havia só uma coisa: se ele pudesse mantê-los correndo, a derrota, ele derrotaria a todos, mas não tinha luz suficiente para fazê-lo. Assim que Josué ficou de pé. Veja, algo talvez humanamente a pessoa não possa assim
conseguir mais armas, dar comida se tiver fome. Ou seja, a pessoa não pode resolver algo assim palpável. Em uma guerra assim, leva vários capacetes ali que caíram, leva uma lança, mas nisso não tinha um controle humano. O sol continuava se ocultando e continuava descendo e continuava se pondo, e o que vamos fazer agora? Isso é algo que está fora dos limites humanos. Vejam que sempre que o povo entra em desespero, aí Deus entra em cena. Por isso, quando Moisés entrou em desespero, os egípcios vinham atrás, o mar na frente, e ele começa a clamar. O que Deus falou? Não clamas a mim, fala. Pega a tua vara e atinge o mar e vai se abrir, fale que marchem. Vê, aí Moisés já não podia fazer mais nada, mas ele tinha se esquecido que ele tinha o cajado. Agora Josué chega a esse limite também. Diz ao sol, vê o sol se pondo, ficando escuro. Ali não tinha nenhum tipo de interruptor elétrico para ligar a luz, nem nada. Tinha que esperar outro dia, não teria chance. Agora diz, mas não tinha luz suficiente para fazê-lo. Assim que Josué parou, levantou suas mãos e falou: Sol, para. Agora vejam, há sempre uma ação. É como quando ele disse: tira a pedra. Mas como vamos tirar a pedra, Jesus? Já tem 4 dias, deve estar, já fede. Veja, se o mesmo que iria ressuscitar, ele não podia ir lá ele mesmo pegar a pedra e tirar sem precisar tocar nela. Mas porquanto Deus sempre opera através dos seres humanos, aquela fé que Jesus tinha, ele fez com que eles a obtivessem, fazendo essa ação. Pera. Se eu vou ver a glória de Deus com isso, agarra por ali, vem tu por aqui, vamos tentar movimentá-la. Procuramos o jeito, moveram. Agora Deus entra em cena. Lázaro, vem para fora. Vê? Teve uma ação e uma palavra falada. E aqui Josué levanta suas mãos. Sol, para. Vê? Houve uma ação e depois uma palavra falada. E cada escolhido tem sempre uma ação para fazer, e Deus entra em cena. Ele falou na primeira vinda do Senhor: quem crê e for batizado será salvo. Tinha uma ação a ser feita na primeira vinda do Senhor para receber o dom do Espírito Santo. Agora tem uma ação para fazer na segunda vinda do Senhor. É sempre uma ação e Deus entra em cena. E Lua, para no vale de Ajalon, até que eu termine com esta batalha. E o sol parou. Aí ele desenha uma estrela de Davi à direita. Ouviram Josué falar e depois viram a Deus. Viram? Com seus próprios olhos em uma ocasião. Ou seja, eles ouviram e depois eles viram Deus operar. O que é que se vê na visão da carpa? Pregação, palavra falada e depois a vindicação. Desde então, era um paradoxo ver algo que parecia ser impossível, contudo, era verdade, mas o sol parou. Diz a Bíblia. Eu não sei se o que vocês pensam, que o mundo ao redor pensa agora, mas de qualquer jeito o sol parou. Talvez Josué nunca tinha tentado traçar a maneira na qual ia fazer, como Deus ia fazer. A única coisa que ele falou foi: sol, para.
Ele falou talvez sem saber o que estava falando, porque foi Deus que indicou e ele trabalhou, e ele fez, ele agiu. A mesma coisa que Marcos 11, 23. Se disseres a esse monte, e ele escreve Marcos 11, 22 a 23. Move-te e não duvidar em teu coração, senão que creres que o que diz vai acontecer, poderás ter o que tu disseres. Mas você não pode parar ali gaguejando na sua mente e dizer, você não pode parar duvidando. Você tem que ser inspirado para você dizer. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Inspirado ele circula. Diz para falar a palavra. E o que aconteça, tens que ser inspirado por Deus. Para falar a palavra e que aconteça, tens que ser inspirado por Deus. Nessa mensagem Vencedores através de Jesus Cristo, pregado 26 de março de 2005, aqui em Cayey, Porto Rico, diz o Dr. William Soto. Aqui nós temos o vencedor que herdará todas as coisas que foram prometidas nas diferentes eras. Agora tem um vencedor que herdará todas as coisas. E agora, desse Cristo diz, o que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Portanto, será um dos filhos de Deus através de Jesus Cristo, será um membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Na mensagem, como posso vencer? Nos diz na página 15, vejam, diz: vigiem nos dias de Noé, tipo desses dias. Jesus se referiu a esses dias dizendo, mas como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Observem, assim será também a vinda do Filho do Homem. Havia apenas 8 vencedores naquele mundo antediluviano de milhões de pessoas. Somente 8 pessoas venceram. Foram vencedores genuínos. Aí desenha uma pedra angular, as eras, e na pedra angular escreve 8. Estes eram os 3 filhos de Noé e as suas esposas. Mas Noé e sua esposa, na mensagem o rastro da serpente ou a semente da serpente, aí nos fala que com ou através de uma das esposas aí de Cã, não me trouxe o outro livro, mas isso já seria em outro tema, mas por aí entrou a linhagem da serpente, e ele diz aí um adultério. Agora vejam essa linhagem de Cã, que são de cor. Ele amaldiçoou. Já que entramos nisso, é em Gênesis que está, onde tem uma versão, não sei se é nessa, que ele os coloca como servos. Daí que provém os escravos de cor. Vamos ver onde é que está essa escritura. Gênesis. Foi quando ele viu a nudez. Cã, capítulo 9 de Gênesis.
Depois começou Noé a labrar a terra e plantou uma vinha e bebeu del vino e se embriagou. Bebeu do vinho e se embriagou e estava descoberto no meio da sua tenda. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas, rosto desviados, cobriram a nudez do seu pai sem que a vissem. E assim não viram a nudez do seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Houve uma ação ali. Agora vejam. Vamos aí a citação. A 131, a 131, vamos ver aí o que acompanha isso. Parágrafo 1169. Página 1169. Agora Noé foi perfeitamente um tipo daqueles que foram levados ao outro lado. Lembre, quando Noé saiu, Cã estava com ele. O pecado ainda estava ali dentro. Vê? O pecado foi direto através da arca, a incredulidade, a dúvida entrou na arca, levado sobre o juízo. Mas Enoque foi mais alto que a arca. Ele foi à presença de Deus, mas Noé cruzou e saiu fora, e ali ainda estava o pecado, tipo do milênio da condição mundial. O milênio não é o fim dele ainda. Ainda haverá um tempo depois do milênio. O milênio é um espaço de tempo, mas não a terra nova. E ele escreve ali, Noé é igual os 144 mil hebreus. Cã ou Cham escreve C-H-A-M. É igual a incredulidade. Enoque é igual os escolhidos gentios. E Noé acordou da sua embriaguez e soube o que o seu filho mais jovem tinha feito e disse: Maldito seja Canaã, servo de servo será aos seus irmãos. Vê essa linha de escravos, seriam escravos, foi amaldiçoada. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã lhe seja servo. Vê, colocou em tudo: servo, escravo. Agora, continua dizendo aqui onde nós paramos, onde posso vencer. Página 15 diz: Foram apenas 8 vencedores que entraram à arca no momento apropriado. Como fizeram? Eles ouviram a palavra de Deus, e quando a porta foi fechada, eles se encontravam dentro da arca. Não ficaram do lado de fora. Ó, meus amados amigos, não deixem que esta porta se feche. Jesus falou que, como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Lucas 17, 26. Se alguém é deixado do lado de fora dessa porta, muitos deles puderam haver tido muitas boas intenções e puderam dizer: se tais coisas chegam a acontecer algum dia, entraremos com o irmão Noé, porque ele é uma boa pessoa. Mas vê, entraram somente 8. Vejam, podem falar: bom, eu vou ficar aqui por fora, eu não creio
nesses que estão aí falando tantas coisas, se chegar a acontecer, então eu vou lá porque eles são boas pessoas e vão deixar eu entrar. Poderão vir, poderão entrar, mas já não vai ser para a transformação. A preparação para esse tempo de transformação já terá terminado. Medite com firmeza. Se você tenha se jogado por ali todo enfraquecido, entre rápido, porque a porta poderia se fechar a qualquer momento. Agora, o nosso irmão William continua dizendo aqui: eu estou na mensagem Vencedores através de Jesus Cristo. E agora, temos visto que Cristo, assim como deu a vitória a cada mensageiro, dará a vitória ao seu anjo mensageiro. E dará não apenas a vitória espiritual, mas a vitória física, onde lhe dará um corpo físico, eterno, imortal, incorruptível e glorificado, como o corpo glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nesta mesma mensagem, como posso vencer? Veja na página 32. Aí nos diz, há uma promessa para os vencedores: esforça-te. Se isso está dentro de ti, deixa o barro e todo o resto de lado e dê passo até a superfície. Sim, Senhor, que se sente comigo no meu trono. Aí desenham dentro de uma pedra angular a estrela de Davi e as eras. Como vocês sabem, em uma ocasião a mãe de Jacó e João veio pedir este lugar para os seus filhos. Lembra desse texto? Está em Mateus 20, 21. Ordena que em teu reino esses meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ele escreve ali o trono. Esse era o desejo de uma mãe em favor dos seus filhos. Mas Jesus disse que esse lugar não era concedido por predestinação. Mas Jesus disse que esse lugar só era concedido por predestinação. Esta posição não existia naquele tempo. Por quê? Observe, esse lugar seria outorgado somente aos que tivessem predestinados. O que ela pedia? Que se sentasse um à direita e o outro à esquerda. Mas ainda não tinham vencido. Jesus disse: não me compete dá-los a mim, mas senão aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ao lado ali ele escreve: no trono, um à direita e o outro à esquerda. Depois que vem a aprovação, no inglês está em cima. Depois que venha a prova, tem uma semente predestinada esperando por isso, e lhe será concedido àqueles que lhes foi prometido. Isso será otorgado lá, mas a prova ainda não veio. As pessoas que se sentariam à direita e à esquerda com ele em seu reino não tinham vencido ainda, e consequentemente não tinha se manifestado na terra esses ministérios. Os que vieram e já se foram, eles não venceram essa etapa. Tem que ser para o vencedor que esteja vivo. Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda, porque a prova não tinha vindo ainda, viria no futuro. Se sofremos, também reinaremos com ele. Segunda de Timóteo 2:12, porque ele é a palavra. Lembrem que se sofremos com ele e a sua palavra, também reinaremos com ele em sua palavra. E desenha uma estrela de Davi à esquerda. Ele é o nosso exemplo. Venceu e depois subiu, depois de haver conquistado a morte, o inferno, a doença, o sepulcro e todo o resto que conquistou, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4:8. Isso foi com os santos do Antigo Testamento que ele tinha vencido. Eles esperaram essas pessoas e morreram antes que ele tivesse chegado em cena. Mas quando ele se apresentou, não foi obstáculos aos que estavam dormindo. Não podiam se perder de forma alguma, vivos ou mortos. Qual era a diferença? Isso não os atrapalhou. Agora vejam, continua dizendo aqui o nosso irmão William:
Esse era o anjo mensageiro que terá o ministério do último dia. Terá a palavra de Cristo em sua boca e será o instrumento através do qual Cristo estará falando à sua igreja, às virgens insensatas e ao mundo todo e ao povo hebreu também. Não terá outro instrumento depois desse. Com esse, continuará dos gentios aos hebreus. E para o mundo todo também, e com esse também continuará no reino milenial. No livro das eras, vejam na página 114, nos diz aqui o reverendo William Branham: ao que vencer, lhe darei de comer da árvore da vida, o qual está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7. Que pensamento tão formoso é esse? Aquela árvore da vida no jardim do Éden, o qual não podia ser tocado por causa da queda de Adão, agora é dado ao vencedor. A espada acesa do querubim que guardava o jardim foi colocada em seu lugar. Aí desenha uma estrela de Davi à direita. E à esquerda escreve: árvore da vida. Mas não foi posta em seu lugar sem que a folha não fosse ensanguentada com o sangue do Cordeiro. Meditemos um tempo sobre isso enquanto consideramos por que foi negado a Adão, a árvore e seus descendentes, mas agora tem sido oferecido de novo. E escreve: a intenção de Deus, à esquerda para cima. E desenhe uma estrela de Davi à esquerda. Para passar esse parágrafo agora, a intenção de Deus para a sua criação. Isso ele escreveu mais acima. A intenção de Deus para a sua criação, o homem, é que ele expresse as suas palavras. E aí desenhe uma estrela de Davi, uma pedra angular e as eras. Em Gênesis, foi dada a Adão a palavra pela qual viver. Uma vida vivida pela palavra seria a palavra expressada. Desenha outra estrela de Davi à esquerda. Isso não é verdade? Mas Adão pediu por essa palavra? Não, porque ele teria que viver por toda a palavra, e ele não deu importância a toda a palavra. Então veio Moisés. Que homem tão tremendo e poderoso ele foi. Contudo, ele também falhou em viver toda a palavra. E aquele profeta, o tipo do grande profeta por vir, falhou em obedecer a palavra, irando-se, e escreve aí: Moisés se zangou. Por isso nós temos que tomar cuidado do nosso temperamento e não ficarmos bravos e nem falarmos palavras obscenas e com raiva, com ira em nosso viver diário. Isso custou a Moisés ali entrar à terra prometida, estando vivos. Davi também, o grande rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, falhou através do adultério quando foi tentado, mas oportunamente o cumprimento do tempo chegou a cabeça, Jesus, que também teve que ser tentado para provar que ele viveria com toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é quando Satanás foi anulado, porque aqui estava um que vivia por meio do escrito está, e aquela obra-prima de Deus venceu refletindo a palavra de Deus. E ele escreve embaixo: Jesus venceu refletindo a palavra de Deus. Então, Jesus venceu refletindo a palavra de Deus. Então, este ser perfeito manifestado foi entregue à cruz como o Cordeiro perfeito de Deus para o sacrifício perfeito. E na árvore
Ele recebeu as feridas da morte para que nós, através dele e por causa dele, possamos comer da árvore da vida e então esta vida oferecida gratuitamente nos fortaleceria para vencer e expressar a palavra de Deus. E escreve à esquerda, árvore, e desenha uma estrela de Davi. E agora, a esses filhos de Deus, que por meio deles vencem, lhes é dado o privilégio do paraíso de Deus e o companheirismo contínuo de Jesus Cristo. Jamais haverá separação dele. Onde ele vá, onde ele for, também irá a sua noiva. O que pertence a ele, ele compartilha com a sua amada em um estado cordeiro. As coisas secretas serão reveladas. Isso está em Deuteronômio 29. As coisas ocultas serão feitas claras. Conheceremos como somos conhecidos e seremos como Ele. Essa é a herança do vencedor que venceu pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho de Jesus Cristo. E escreve à direita, face a face. Como desejamos aquele dia, e escreve o oitavo dia. Como desejamos aquele dia quando os caminhos torcidos serão feitos retos e nós estaremos com Ele por um tempo sem fim. Que aquele dia se apresse a sua chegada e que nós nos apressemos em obedecer a sua palavra e assim provar nosso mérito de compartilhar com Ele a sua glória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quão trágico foi para essa primeira era não ter ouvido o Espírito. Em seu lugar ouviu o homem, mas graças a Deus, nesta última era haverá um grupo que se levantará, a verdadeira noiva do último dia. Ela ouvirá ao Espírito. E aí escreve à esquerda, último dia, sétimo milênio, e uma pedra angular e as eras. E escreve Apocalipse 22, 16 ao 17. E também 4, versículo 1, 22, 6 ao 9, 1 do 1 ao 3 e 1 do 10 ao 11. Naquele dia, a escuridão, a luz voltará através da palavra pura e nós voltaremos ao poder de Pentecostes para dar as boas-vindas ao retorno do Senhor Jesus Cristo. E escreve aí, Moisés e Elias. E à direita escreve, vinda de Cristo. E continua dizendo aqui, portanto, Cristo dará a vitória a este mensageiro e ao grupo desse mensageiro no último dia. Está aqui o grupo, está aqui o povo, aqui presente e os que estão conectados nos demais países. Está aqui o povo de Deus, que Deus, nesse tempo final, lhe dará a vitória. E eis aqui o mensageiro. Identificamos ao grupo, identificamos ao mensageiro também. Portanto, já temos os vencedores em ação, levantando nossas mãos e falando a palavra. Pastores vencendo ao inimigo com o Espírito do Deus de Israel. E assim somos cheios do Espírito Santo, conectados com o Espírito Santo nesse tempo final. Podemos cantar este cântico que cantaram agorinha, de cheios do Espírito Santo. Esse cântico nós cantamos no Brasil pelo irmão de Franca.
Lo cantaron hoy. E cantaram hoje. Podemos cantar, entoá-lo. Esse canto, llenos cheios del Espíritu Santo. Do Espírito Santo. Esse é o contato. Esse é o contato que o povo de Deus tem hoje com o Deus de Israel. Mi Señor, inunda mi ser. Sí, Señor. Porque estaremos siempre brazo a brazo con tu ángel. Mi Señor, dirige mi ser. Porque siempre con alegría estaremos alabando tu nombre. Él está hablando, que con Él voy a reinar. Él está diciendo que por siempre voy a vivir. Él está hablando, que con Él voy a reinar. Él está diciendo que por siempre voy a vivir. Que por siempre voy a vivir. Pasamos por esta tierra, Passamos por essa terra, no de paseo. não para passear. Ya hemos hecho contacto Fizemos con la vida contato eterna. com a vida eterna. Y nuestra tranquilidad y felicidad E a nossa tranquilidade e viviremos felicidade é que eternamente. vamos viver eternamente. Así te decimos, Señor, que nos ayudes a llegar a nuestro hogar, porque es de ahí que nosotros venimos, y aquí en la tierra nos encontramos. Estamos seguros
Tiempo de paz, el Rey nos trae palabra viva que nos adoptará, fuente de luz, nuestro José, palabra viva que nos transformará. Tiempo de paz, el Rey nos trae palabra viva que nos adoptará, fuente de luz, nuestro José, palabra viva que nos transformará. En este mismo mensaje, ¿cómo puedo vencer? Nesta mesma mensagem, como posso La vencer? página 29 dice, Na página 29 diz: si usted viviera 100 años, se você vivesse 100 anos, 100 anos, ¿a qué condición llegaría? a que condição chegaria? Estaría mentalmente arruinado Estaria mentalmente arruinado, velho y tembloroso. e temeroso. Hacia allá es a donde usted va. Y Assim, ese es el fin. lá é para onde você vai, e esse é o E fim. vença. Venha e ¿Cómo vença. lo puedo hacer? Como eu posso fazer? Por medio de la palabra. Através da palavra. Él escribe cómo E ele vencer. escreve como vencer. Es igual. É igual Por la palabra. pela palavra. Vimos los ejemplos. Vimos os exemplos. Cómo venció Como Moisés. Moisés venceu, Cómo venció Josué. como Josué venceu Por la palabra. pela palavra. Haga lo que dice la palabra. Faça o que a palavra Camine en diz. humildad. Caminhe humildemente viva na presença de e Jesus. viva na presença de Jesus. Él sufrió por usted Ele y por sofreu mí. por você e Jesus por é mim. nosso exemplo. Jesus é o nosso Así exemplo. como él venció Assim como ele venceu en su generación na sua geração perversa, nosotros también podemos nós vencer podemos hoy. vencer também hoje. Recuerde, Lembrem, cuando Jesús vino a la tierra, quando Jesus veio à había terra, tanta tinha incredulidad tanta incredulidade, ou de la mais que ha habido en da que cualquier tem otro havido em tiempo. qualquer outro tempo. Pero eso no le estorbó por Mas nada. isso não atrapalhou em nada Isso ele. não lo- não lhe Isso estorbou não para incomodou ele em nada. Cuando le llamaban Quando diablo, chamavam ele de en demônio, vez de Dios, ao invés de Deus, o cualquier otro ou nombre, qualquer outro nome, eso no le molestó en lo isso absoluto. não incomodou ele em nada. Él tenía un objetivo Ele tinha um objetivo, y ese era e esse era obedecer al Padre, obedecer ao Pai, guardar su palabra, y la guardar palabra a sua es palavra, Dios. e a palavra E é desenha uma Deus, estrela de e Davi desenha ali. uma estrela de Davi ali. Ahora miren, Agora vejam, en esta página nessa página 35 también de este 35 também dessa mensagem, mensaje, aquellos aqueles que están esperando a Cristo la segunda que vez, estão esperando Cristo pela sua los que han segunda vez, vencido las cosas de este mundo por su gracia, os que venceram as coisas deste mundo por sua graça, vienen a Él cerrando sus venha a ojos Ele a todas las fechando cosas, seus olhos a menos todas a as Él coisas, y a menos su a palabra. Ele e a sua palavra. Él aparecerá Ele vai aparecer la segunda vez en gloria, pela segunda vez porque el em Señor glória, mismo porque con voz de mando, o próprio Senhor, com voz de mando, con voz de aclamação, com voz de arcanjo arcángel, y con e trompeta de com Dios trombeta descenderá de del Deus descerá do céu. cielo, y los muertos E os mortos em resucitarán Cristo primero. ressuscitarão primeiro. Luego nosotros los que Depois vivimos, nós, os que vivemos, los que hayamos os que quedado, tenhamos, seremos arrebatados estejamos juntamente vivos, com seremos eles nas arrebatados nuvens, juntamente para com Ele nas receber al nuvens Senhor para nos ares. receber o Senhor nos E assim ares. estaremos E sempre assim com o estaremos Senhor. para sempre com o Senhor. Primeira de Tesalonicenses 1 de 4, Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Si soy una cucharada Se de ceniza, eu sou uma
um punhado de cinzas, ou eu estiver vivo quando Ele vier, não faz diferença nenhuma isso. Amém? Não importa, porque eu captei a visão. Eu não fui rebelde à visão, diz as Sagradas Escrituras. O véu foi tirado de mim e eu posso ver aquele que pode ficar e colocar as suas mãos sobre mim. Um homem pecador e ao mesmo tempo sobre um Deus santo. Ele é a minha propiciação. Ele é a palavra pela qual eu fico de pé. No início, no princípio era o verbo. Ele é essa palavra e me representa lá. Oh, nós temos uma representação lá. Amém? Eu vou gritar enquanto eu tiver fôlego, que Ele é a minha ressurreição e a minha vida. Todo o resto é a areia movediça. Todo o resto é a areia movediça. E veja, ele escreve: olhando a Cristo na segunda vinda, poderemos vencer. Olhando ao anjo do pacto, a coluna de fogo, na sua manifestação final, venceremos, cheios do Espírito Santo. Mais uma vez podemos cantar nesta calmaria, onde a Ele Ele sempre se agrada, suave e silenciosamente, diz o irmão Branham, reverentemente. Siempre voy a vivir. Él está hablando que con Él voy a reinar. Él está siempre voy a vivir. Él hizo la promesa. Ele fez a promessa Que reinaremos que vamos reinar com Ele.
por 1000 anos por 1000 anos e por toda a eternidade. E essa promessa é dada aos vencedores que nesse tempo final estão olhando a segunda vinda do Senhor. Así te decimos, Señor, que nos ayudes a llegar a nuestro hogar, porque es de ahí que nosotros venimos, y aquí en la tierra nos encontramos. Estamos seguros de un día regresar. Sí, Señor. Tiempo de paz, el Rey nos trae palabra viva que nos adoptará, fuente de luz, nuestro José, palabra viva que nos transformará. Tiempo de paz, el Rey nos trae palabra viva que nos adoptará, fuente de luz, nuestro José, palabra viva que nos transformará. Qué frescura se siente Que frescura se sente, que la frescor presencia se sente a presença do Senhor, que siempre esté que sempre en este lugar esteja nesse lugar y en todo lugar, e em todo lugar, que se reúnan en esta que se tercera reúnam etapa, nessa terceira etapa, en donde se preparan onde se preparam para recibir para receber su transformación, a sua transformação, y que Él e que Ele siempre se agrade sempre se agrade de todas de todas as igrejas, los locales, os lugares, los auditorios, os auditórios, las carpas, as tendas que estén que estejam en esta tercera etapa, nesta terceira etapa, recebendo o ensinamento, y que Él se agrade e de que Ele se todo agrade el pueblo, de todo o povo, de todas las ofrendas, de todas as ofertas que en oración y que en cantos em oração e em les den, cânticos o deem para que a la Ele, iglesia pronto para que a esté igreja logo como a esteja Él le agrada, como Ele se agrada, para que Él se manifieste, para que Ele se se manifeste, muestre se mostre conforme a como fue conforme a prometido. como foi prometido. Ya tú lo estás haciendo, trayendo Tu já la estás palabra, fazendo Señor, isso, trazendo a palavra, Senhor, pero necesitamos ya mas já precisamos cambio, de uma mudança física, porque ya muchos están porque muitos já estão envelhecendo, ya hay algunos débiles, já tem alguns fracos. por lo tanto pedimos Portanto, pedimos que nos mantengas que nos fuertes, mantenhas sanos, fortes, sãos, espiritualmente, espiritual e fisicamente fisicamente também, también, y que lleguemos, e que cheguemos, que estos cuerpos nos que duren estes corpos durem para llegar para chegarmos a nuestra à nossa transformación. transformação. Hay muchos ancianos Tem muitos anciãos alrededor del mundo em que creen torno tu do mundo palabra, que creem em Tua palavra, pero así como tú sostienes mas tu palabra assim en como todo, Tu sustentas a palavra em tú tudo, puedes Tu sostenerlos a pode ellos porque ellos sustentar a son eles, palabra. porque eles são a palavra. Por lo tanto, manténlos Portanto, sanos, mantê-los sãos,
anciãos, adultos, a jovens, a crianças, a bebês, até aqueles que ainda estão se encaminhando no ventre, e até aqueles que no teu pensamento estão para se manifestar, seja com todos os teus filhos, ó Deus eterno. Eu sei que tu me ouves, e tu ouves os teus filhos. Falamos a palavra, e é a mesma palavra ontem, hoje e para sempre. Pastores e congregações vencendo ao inimigo com o Espírito do Deus de Israel. Deixamos conosco assim ao nosso apreciado irmão e amigo, o qual logo nós o veremos, e 30 ou 40 dias nos vamos. Vai ser um tempo curto, mas já com o povo pronto, preparados para recebê-los 30 ou 40 dias, e nós vamos à ceia das bodas do Cordeiro, que já está lá preparada. Aproveitemos esse tempo que Ele está nos dando, e que aumente diariamente cada vez mais e mais a fé, que chegue a esse nível que Ele quer nos ver, para poder olhar essa dimensão sem limitações. Uma amostra foi dada pelo reverendo William Branham. Foi dado a ele a oportunidade de visitar várias vezes e retornar de novo, que possamos lançar um olharzinho de vez em quando. Isso aconteceu com ele depois dos 50. Isso é jubileu, portanto, no jubileu da igreja noiva desse tempo, isso é possível. Eles estão aí. Disse o irmão Branham que eles estão a 12 pés. Portanto, nós temos uma grande audiência, um grande auditório. Se pudéssemos fazer pelo nosso próprio desejo, mas sempre é o desejo de Deus. Poder dizer como Eliseu disse a Deus: Senhor, abra os olhos de Geesi, o servo. Vocês iriam ver todos isso, tudo isso aqui cheinho, acompanhando-nos nesta atividade. Eles vão ser visíveis aos escolhidos, mas vai ter coisas que nós vamos ter que calar. Vai ser algo normal. Vamos nos familiarizando com isso. Pastores vencendo o inimigo, pastores e congregações, e a igreja noiva vencendo o inimigo com o Espírito do Deus de Israel. Conosco, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.